Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para terminar o estudo da Parashá Lech Lecha. Em hebraico, boa tarde, nós dizemos Zehaim, Tovim, boa tarde. Ontem à noite e hoje pela manhã nós tratamos de um trecho, e agora nós vamos tratar de outro trecho, que é o final da porção da Parashá, que é o nascimento dos filhos de Avram. Por enquanto, Avram. Ficamos no pacto, paramos ali no pacto que ele fez com Adonai. E vamos só recapitular um pedacinho do pacto, que diz assim: e o fogo fumegante e a chama ardente eram os mensageiros de Adonai. Quando eles passavam entre os pedaços, era como se Adonai, ele mesmo, estivesse andando entre eles. E desta maneira, selava o acordo com Avram. Assim, Adonai fez um pacto com Avram, prometendo-lhe que seus filhos herdariam a Eretz de Israel, a terra de Israel. Esse acordo é conhecido como Berit Ben Rabatairim, o acordo entre os pedaços dos animais. Avram casa-se com Agar. Agar era, segundo os sábios, a filha do faraó, que faraó deu para Avram. E então Agar dá à luz a Ismael. Abraão e Sarai viviam na Eretz de Israel já há 10 anos. E Sarai ainda não tinha filhos. Um casal na cidade de Sidom estava casado por 10 anos. E a gente vai contar uma midrash. Sem ser abençoado com filhos. Procuraram o Rabi Shimon Bar Yochai para perguntar-lhe se seria correto que eles se separassem. Rabi Yochai os aconselhou: assim como vocês celebram seu casamento com uma festa, onde havia bebida, comida, assim também devem fazer a comemoração de seu divórcio. O casal obedeceu e a mulher preparou um banquete. Quando estavam comendo e bebendo, o marido anunciou a ela: quando você deixar a minha casa, pode levar consigo qualquer objeto que considere mais precioso. Ao ouvir as palavras, a mulher serviu o marido pratos deliciosos, mas deu-lhe também tanto vinho que ele ficou embriagado e caiu no sono. Ela então ordenou aos servos: levantem-no cuidadosamente e levem-no até a casa do meu pai. No meio da noite, o marido acordou e viu-se em uma casa estranha, numa casa que não era a sua. Onde estou? Perguntou. Você não disse, replicou a mulher, que eu poderia levar para a casa do meu pai o pertence que me fosse mais caro, mais precioso? Existe no mundo algo mais precioso para mim do que você? A história foi relatada a Rabi Shimon Bar Yochai. Ele rezou a Adonai pedindo pelo casal. Adonai, que escuta todas as preces dos tzadikim e concede filhos aos estéreis, aceitou sua oração e abençoou o casal com filhos. Sarai disse a Abraão:
sei porque não tenho filhos. Não é como o povo diz, Sarai precisa usar amuletos e ela precisa ingerir determinados medicamentos. A verdade é que Adonai impediu-me de ter filhos. Devo procurar realizar atos meritórios, a fim de tornar-me merecedora de filhos. Adonai tinha muitas razões para impedir Sarai de ter filhos. Uma delas é que ele desejava que Sarai rezasse por filhos. Além disso, Adonai queria que o filho nascido de Abraão e Sarai fosse livre de quaisquer possíveis qualidades negativas que Sarai porventura tivesse herdado de seus ancestrais idólatras. Por conseguinte, ele guardou até que ela já tivesse idade avançada. O filho nascido, então, seria concebido de maneira miraculosa e, portanto, não herdaria nenhum dos traços impuros dos ancestrais de Sarai, nem de Abraão também. Sarai disse a Abraão: despose minha serva Agar. Talvez Adonai tenha misericórdia de mim, pelo mérito de ter trazido uma rival para minha casa. Agar não foi sempre uma serva. Ela era, na verdade, uma princesa egípcia. Mas quando seu pai, Faraó, viu os grandes milagres que Adonai realizou na vida de Abraão e Sarai, disse: é melhor para minha filha ser uma serva desses grandes tzadikim de que ser princesa no Egito. Quando Agar servia a Sarai, esta ensinou-lhe como servir a Hashem, Adonai. A força do caráter de Sarai é realmente admirável. Não apenas fora ela quem sugerira a Abraão que se casassem com outra mulher, mas ela própria convenceu a Agar, com palavras gentis, de que era um privilégio casar-se com Abraão. Apesar de ele ser um homem idoso, quando Agar tornou-se a segunda esposa de Abraão, Sarai tratou-a com a maior consideração. Jamais recebia visitas sem antes sugerir-lhes que também cumprimentassem Agar, dizendo-lhes: vão e visitem a tenda daquela pobre mulher, Agar, e cumprimentem-na. Agar, porém, não conhecia o altruísmo de Sarai. Assim que percebeu que estava grávida, disse zombeteiramente: as senhoras que Sarai enviou para visitá-la. Minha senhora, Sarai, não é o que parece ser. Ela dá a impressão de ser tzadek, justa, mas não pode ser realmente virtuosa. Se fosse, por que não pode ter filhos por todos esses anos, enquanto eu fui imediatamente abençoada? Disse Sarai: por que devo discutir com ela? Falarei com Avrão. Censurou o marido, permanecendo em silêncio e não aprovando que Agar, por ter me insultado, você me priva da defesa que me deve. Que Adonai julgue entre nós dois. Abraão respondeu a Sarai: faça com Agar o que parecer melhor aos seus olhos. Sarai puniu Agar, primeiro em particular. Ao perceber que Agar não levava a sério e continuava a agir arrogantemente, expô-la à vergonha pública, delegando-lhe a humilhante tarefa de carregar baldes de água para a casa de banhos. Sarai puniu Agar como os professores punem o aluno, visando ao benefício futuro, de maneira que melhorasse a conduta. Agar perdeu a criança que carregava no ventre. Foi assim punida por negligenciar a honra de Sarai. Agar fugiu da casa de Abraão para o deserto. Todavia Adonai enviou um anjo para lhes transmitirem a mensagem de que deveria retornar a Sarai e submeter-se à sua autoridade.
diferentes, anjos apareceram a Agar. Agar não demonstrou medo algum ao ver os anjos, pois na casa de Abraão estava acostumada a vê-los. Um dos anjos consolou Agar com as notícias: veja, você conceberá e terá um filho. Deverá chamá-lo Ismael, pois Adonai ouviu a sua aflição. Receber um nome antes do nascimento significa grandeza. Ismael recebeu o seu nome antes de nascer, demonstrando que recebera o potencial de alcançar-se a grandeza. Se seu descendente tivessem superado os maus impulsos, poderiam ter se tornado merecedores de receberem a Torá também. O anjo predisse a Agar: seu filho será um homem selvagem, atraído pela vida no deserto e a caça. Sua mão se erguerá contra todos, e em consequência todos o atacarão. Ismael poderia ter canalizado seu desejo de caçar a serviço de Adonai, para vingar os inimigos de Adonai. Contudo, escolheu ser um salteador de estradas. Finalmente, o anjo ordenou a Agar que retomasse a casa de Avrão. Agar consolou-se pelo seu sofrimento. Adonai prometeu-me um filho que gerará governantes. Disse e agradeceu: abençoado seja Adonai, que viste a minha desventura. Voltou à casa de Avrão e deu à luz a um filho. Quando Avrão contava a idade de 86 anos, Avrão profeticamente o chamou de Ismael. Ele se tornou o antepassado de todas as nações árabes. Adonai ordena a Avrão para fazer o Berit Milá, ou a Brit Milá, circuncisão. Avrão recebeu o mandamento de circuncidar-se quando estava com 99 anos. Recebeu essa mitzvah antes do nascimento de Yitzhak. Porque Adonai queria que Yitzhak fosse sagrado desde o nascimento. O Altíssimo informou a Avrão: enquanto você permanecer não circuncidado, é imperfeito. Realizando a Brit Milá, atingirá um novo grau de santidade e será elevado acima das leis da natureza. Esperei por 20 gerações para que você existisse e fizesse a Brit Milá. Se a mitzvah da Brit Milá é tão grande, perguntou Avraham, por que você não a outorgou ao primeiro homem, Adão? Adonai respondeu: você é o que foi considerado merecedor dessa mitzvah. Avraham objetou: até agora fui capaz de influenciar as pessoas, mas agora recearão se aproximar de mim. Não irão querer realizar a Brit Milá. Não se preocupe com isso. Que ele seja suficiente que eu sou o seu Elohim. Você não perderá nada com isso. Realizando a mitzvah da Milá, manterá a existência do mundo. Eu acelarei uma aliança com você por mérito desta mitzvah. Cumprindo-a, seus filhos merecerão herdar a Eretz de Israel. Seu nome será trocado de Avram para Avraham. Até agora você foi Avram, pai de sua terra natal. Arã, depois da circuncisão, você se tornará Avraham, pai de muitas nações. O valor numérico de Avraham equivale a 248, indicando que depois da Brit Milá, Avraham adquiriu total controle sobre os 248 membros do corpo. 248 dá 8 mais 4, 12, com mais 4, 8, 2 mais 8, 10, com mais 4, 14, 14, 1 mais 4, 5. A raiz do nome Avraham é 5. A mitzvah de Milá deve ser observada por todos os seus descendentes.
Todo menino recém-nascido deve ser circuncidado ao 8º dia de vida. Qual é a diferença entre a mitzvah da Milá e as outras mitzvot? As outras mitzvot, tais como a tzitzi ou o tefilim, são cumpridas pelos judeus em determinadas ocasiões. Mas a mitzvah de Milá, ou a Brit Milá, permanece com ele dia e noite após toda a vida. Nunca pode renunciar a ela. Adonai quis atingir seu povo escolhido através de um sinal especial. Não criou o homem fisicamente perfeito de nascença, a fim de ensinar-nos que, da mesma forma como devemos nos aperfeiçoar fisicamente através da circuncisão, assim é nossa tarefa e missão da vida progredirmos na presença do Eterno. Então, o Altíssimo falou a Abraham a respeito de Sarai. No passado, sua mulher era chamada de Sarai, minha princesa, denotando que era uma princesa na sua casa. No futuro, seu nome será Sará, uma princesa para o mundo todo. Assim como você é rei sobre o mundo, assim ela é uma rainha sobre o mundo. Quando Adonai retirou a letra Yud do final do nome de Sará, essa voou para o trono celestial e queixou-se. Só porque sou a menor das letras, argumentou, é certo que você me retire do nome de Sará? Sarai, a justa? Adonai tranquilizou-a. No passado você era a última letra do nome de uma mulher. No futuro eu a colocarei no início do nome de um homem. Isto acontecerá quando Moshe der a seu pupilo Rocheia o nome de Yahushua. Bamidbar 13:16. É interessante que esse nome Yahushua, né, o Eterno salva, ele acaba diminuindo durante o exílio. Vou dar um exemplo: Carolina, Carol, né, continua sendo dois nomes próprios, né, e ele diminui para Yeshua, que é salvação, e a letra Yud continua sendo a primeira letra. É uma honra para ela ser a primeira letra do nome do nosso Mashiach, o Salvador. Esta passagem expressa o conceito fundamental de que nossos patriarcas e matriarcas foram as raízes das quais as bases da nação judaica se desenvolveram. Mesmo o elemento mais insignificante contido na raiz reaparecerá mais tarde, aumentando e expandindo pelo produto final da árvore, a fruta. Por conseguinte, cada palavra e toda a ação de nossos patriarcas, as raízes da nação, tem um efeito no futuro. As futuras gerações, até mesmo a última e menor letra das letras, o Yud, do nome Sarai, tornou-se a base e fundação de Yehoshua, né, seu descendente. Vem também a palavra Yehudim, né, que são os hebreus. Hashem prometeu a Abraham que Sarai recuperaria a juventude e lhe geraria um filho quando tivesse o seu novo nome. Sará. Abraham prostou-se e riu de alegria pelo milagre, que teriam um filho em sua velhice. Não sou merecedor de tamanha recompensa, disse ao Altíssimo, né? E Ismael viverá em seu temor. Hashem reafirmou sua promessa e declarou: chamará o seu filho Etzhak, porque você riu e se alegrou. Todos também riram e se alegraram com o seu nascimento. Existe uma ideia que o nome Isaac, né, quer dizer riso, né, aquele que riu. Todos também riram e se alegraram com o seu nascimento.
O Altíssimo partiu de sobre Avraham, que foi consultar seus alunos, Ané, Escol e Manré. Lembra deles? Pois é. Abraão foi lá consultar eles a respeito da mitzvah da Brit Milá. As palavras acima de nossos sábios, com certeza, não implicam que Abraão perguntou-lhes se devia ou não cumprir a mitzvah. Os comentários têm diferentes sugestões quanto aos detalhes exatos que Abraão procurou esclarecer através do conselho de seus alunos. Abraão não estava certo de se deveria realizar a Brit Milá em particular ou em público, uma vez que, se seus inimigos ouvissem que ele e todos os integrantes de sua casa estavam fracos por causa da Brit Milá, poderiam atacar. Ané respondeu: você deve ser circuncidado secretamente. De outra forma, os parentes dos reis que você matou saberão e irão atacá-lo. Escol aconselhou: nem se circuncide. É uma operação perigosa. Em idade tão avançada, você poderá perder tanto sangue que será fatal. Avraham não deu ouvidos a nenhum deles. E foi pedir a opinião de Manré. Adonai salvou-o milagrosamente da fornalha, respondeu Manré. Ele o salvou dos reis de maneira sobrenatural. Por que você hesita em realizar a Brit Milá em público? Adonai recompensou Manré por suas sábias palavras e sagazes palavras, aparecendo a Avraham na próxima paraxá. Manré vai aparecer na próxima paraxá. É o que ele está dizendo aqui. Na propriedade de Manré, Elon Manré. Quem realizará a Brit Milá em mim? Indagou Avraham a Adonai. Você mesmo, Adonai respondeu. Foi a resposta de Avraham. Pegou a lâmina e ficou temeroso. Ele era um homem bastante velho, e o seu braço tremeu. Sou velho, disse Adonai. Adonai então estendeu seu braço e segurou a lâmina junto com Avraham até que a circuncisão fosse completamente terminada. Avraham circuncidou-se em plena luz do dia e neste mesmo dia também circuncidou todos os integrantes de sua casa. 380 homens, sem contar os escravos. Seus virtuosos alunos, Ané, Escol e Manré, também, contavam dentre os que se circuncidaram. Ismael, filho de Avraham, tinha então 13 anos quando seu pai o circuncidou. Apesar disto, permitiu que Avraham o circuncidasse sem levantar qualquer objeção. Certa vez o governo romano decretou: nenhum pai judeu pode fazer milá em seu filho. Vamos para outra história. Essa é muito bonita, essa história, muito linda essa história. Naquele tempo nasceu um menino em Eret de Israel. Foi chamado Yehudá. Seu pai era um dos líderes do povo judeu. O pai disse: Adonai nos ordenou fazer a Brit Milá. O cruel imperador romano nos ordenou o contrário. Eu não desobedecerei à ordem de Adonai por causa do imperador. 8 dias depois do nascimento do seu menino, o pai circuncidou-o secretamente. Mas o segredo não foi guardado por todos. Algumas pessoas o passaram ao governador da cidade. Ele chamou o pai de Yehudá e o repreendeu severamente. Ouvi falar que você circuncidou seu filho. Como ousa desobedecer a ordem do imperador? O pai de Yehudá respondeu: faço o que o Altíssimo nos ordena. O governador disse: sei que você é um homem importante, um líder do povo judeu, porém nem mesmo você pode desobedecer ao imperador. Será castigado. Qual será meu castigo? Perguntou o pai de Yehudá. Isso não compete a mim decidir, respondeu o governador. Viajarei até o imperador em Roma e lhe comunicarei seu comportamento.
Você e sua mulher e seu filhinho também deverão ir para serem julgados. Com os corações pesados, os pais de Judá se puseram a caminho com o bebê. Eles rezaram ao Altíssimo para que o imperador lhes poupasse a vida. Na noite antes de chegarem a Roma, alojaram-se numa hospedaria não judia. A mulher do hospedeiro acabara de dar à luz. Ela iniciou uma conversa com a mãe de Judá. Por que você não está feliz com o seu novo bebê? Perguntou ela. Vejo que suspira e tem o semblante triste o tempo todo. Temos muito medo, explicou a mãe de Judá. O imperador pode nos matar porque circuncidamos o nosso bebê, apesar de sua proibição. A mulher do hospedeiro era muito boa. Fez um sinal para a mãe de Judá acompanhá-la até um aposento, onde ninguém podia ouvi-las. Lá ela sussurrou: vamos trocar os bebês. Pode mostrar o meu para o imperador. O meu bebê não é circuncidado. A mãe de Judá concordou e levou o bebê não judeu para o palácio. Quando o bebê ficou com fome no caminho, a mãe de Judá o amamentou. O governador estava no palácio do imperador. Ele explicou ao imperador: aqui está o judeu que desobedeceu tuas ordens, majestade. Circuncidou seu filho. O imperador ficou furioso. Entregue a criança aos meus servos, ordenou. O bebê foi examinado, porém, para a grande surpresa de todos, não tinha Amilá. O governador que havia acusado os pais de Judá quase desmaiou. Juro que este menino estava circuncidado, majestade, exclamou. Deve ser um milagre. O Elohim dos judeus faz milagres por eles quando rezam. O imperador ficou muito irado com o governador, que o havia exposto ao ridículo perante toda a corte. Cortarei sua cabeça por dizer mentiras, gritou. E em relação aos judeus, eu os deixarei circuncidar seus filhos, se assim desejam. Meu decreto está abolido. Cheios de gratidão a Adonai, os pais de Judá saíram do palácio. Na hospedaria, trocaram os bebês com a esposa do hospedeiro. Esta disse à mãe de Judá: quero que nosso filho sejam amigos quando crescerem, pois o Elohim realizou um milagre através de meu filho. Quando cresceu, Yehudá se tornou o santo Rabi Yehudá Hanassi, presidente do Sanhedrin, Corte Suprema, e compilador da Mishnah. E o filho do hospedeiro, por ter sido alimentado com o leite da mãe de Rabi Yehudá Hashem, lhe concedeu grandeza neste mundo e no mundo vindouro. Mais tarde veio a ser o imperador romano Antônio, um bom amigo de Rabi Yehudá, o protetor dos judeus. Da mesma forma que o pai de Rabi Yehudá agiu, muitos judeus nas gerações posteriores arriscaram a vida para fazer a milá nos seus filhos. Na época dos Hashmonai, dos Macabeus, quando ocorreu o milagre da Hanukkah, os gregos proibiram a Brit Milá. Matavam as mães cujos filhos eram circuncidados. Mesmo assim, muitos pais judeus continuaram a circuncidar seus filhos. Nos tempos atuais, a milá era proibida na Rússia. Nos tempos atuais, a milá era proibida na Rússia e realizada secretamente. Nosso povo esteve e está sempre disposto a arriscar a vida. O povo da Techuvá, claro, que não arreda o pé, como diz o nordestino, né, de praticar os mandamentos do Eterno. A mesma coisa acontecia, né, com a guarda do Shabat. Na Idade Média, que era a Idade das Trevas, onde nada se criou, nada, né, foi criado, né. A Idade Média foi considerada a Idade das Trevas por conta disso. A única coisa que se expandiu foi a religião,
né, essa religião romana, o romanismo, né, com suas cruzadas, matavam as pessoas e obrigavam os judeus, né, a se converterem ao catolicismo, o Shabat também era proibido. E existe um ditado, né, como aqui no Brasil você pode não saber, mas você pode ser descendente de judeu sem saber, né, a cada, digamos, 5 brasileiros, 3 são descendentes de judeus, né, porque os judeus foram expulsos da Europa e vieram para cá muito antes, né, de chegar o Cabral, de chegar os portugueses, de chegar os espanhóis, né, com Pizon, de chegar todo esse povo, os judeus já estavam aqui. E uma coisa interessante, né, que eu vou relatar aqui, é que o nome Brasil, ele é um nome de origem hebraica. Muita gente não sabe, mas o judeu, quando chegou aqui, que viu a madeira, bateu na madeira, né, tentou trabalhar a madeira e disse Brazel, Brazel. A palavra Brazel quer dizer ferro em hebraico. Brazel, né? Brazel, Brazel, Brasil, ficou Brasil. O nome da nossa nação, Brasil, é uma cidade, é uma nação forte, ferro, né? Que não, que aguenta, isso aí. Isso demonstra o nosso povo, ele é assim. Então os judeus que vieram para cá, né, eles, na Idade Média, criou-se um ditado, porque para se começar o Shabat é preciso que apareçam as estrelas, pelo menos 3 estrelas no firmamento. Depois que aparecem 3 estrelas no firmamento, na noite de sexta-feira, começa-se o Shabat, porque o dia, né, para Adonai começa ao entardecer. Então, os meninos ficavam olhando as estrelas, né, para saber quando é que terminava o Shabat, ou quando começava ou quando terminava, para poder começarem a brincar ou fazer outras atividades. E os pais diziam assim, não olhem para as estrelas porque criam verrugas. Viu de onde vem o ditado? Não olhem para as estrelas porque criam verrugas. Porque os pais não queriam que as pessoas soubessem que os meninos estavam olhando para as estrelas, porque eles estavam comemorando ou consagrando o Shabat. Esse também foi muito combatido, né, há tempos atrás por imperadores, por religiões, o Shabat, e ele não é aceito por quase nenhuma religião, porque não dá lucro, né? O Shabat não dá lucro, mas a massa é o dízimo, que nunca foi dinheiro, né, sempre foi mantimento, transformaram em dinheiro, né, para lucrar em cima. Então termina aqui a Parashá Lech Lechá, vai por ti, né, que foi toda baseada na vida de Avraham, né. A próxima, né, nós vamos ter aí né, a geração de Isaac, né, e eu vou terminar por aqui, recitando mais uma vez a Birkat Kohanim, ou seja, a bênção sacerdotal, que é assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Itza Adonai panavelecha, Veyaselecha Shalom. Adonai te abençoe e te guarde. O Elohim faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Altíssimo sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Você pode ser filho de Israel, basta fazer techuvá. Até a próxima.